Herói ou vilão? Assassino de sangue frio ou o maior protetor que a Vila da Folha já teve? Poucos personagens na história dos animes carregam um peso tão grande quanto Itachi Uchiha. Mas para entender o homem por trás do Mangekyo Sharingan, é preciso ir além do massacre do clã Uchiha. Nesse vídeo você vai conferir a história completa de Itachi Uchiha, desde sua infância traumática na Terceira Guerra Ninja até o seu sacrifício final. Vamos analisar cada passo da sua jornada na Akatsuki, a verdade oculta por trás da noite do massacre e o motivo real dele ter poupado a vida de Sasuke Uchiha. Prepare-se porque muitos desses detalhes da trajetória foram escondidos na sombra e explicam porque Itachi é considerado por muitos o personagem mais complexo de Naruto Shippuden. Itachi Uchiha não nasce como vilão e também nunca desejou ser herói. Desde muito cedo, ele foi apenas uma criança colocada diante de escolhas que nenhum adulto teve coragem de assumir. Com apenas 4 anos de idade, enquanto outras crianças brincavam, Itachi estava no meio de um campo de batalha. Ao presenciar o cheiro de sangue e os horrores de guerra, ele percebeu algo que mudaria toda a sua existência. O mundo ninja era um ciclo infinito de ódio. Ele via que crianças cresciam apenas para serem usadas como armas e substituir os mortos do passado. Diferente de outros membros do clã Uchiha que enxergavam o Sharingan e a força como motivo de orgulho e superioridade, Itachi passou a enxergar o poder como uma responsabilidade pesada. Essa diferença de visão foi o que isolou ele emocionalmente desde o início. Ele pensava como líder da vila antes mesmo de se tornar um homem. Anbu. Ao entrar para Anbu, ainda muito jovem, Itachi perdeu qualquer chance de ter uma adolescência normal. Ele trocou os momentos de lazer por missões secretas, assassinatos silenciosos e ordens que não podiam ser questionadas. Cada missão afastava ele ainda mais do seu clã e o jogava num mundo frio das decisões políticas, onde vidas eram tratadas como números em salas fechadas. Foi nesse período que ele entendeu a gravidade da situação. O golpe de estado planejado pelos Uchihas não traria justiça, mas sim uma guerra civil. Ele sabia que se os Uchihas atacassem Konoha, outras vilas aproveitariam a fraqueza para invadir, causando a morte de milhares de inocentes que não tinham nada a ver com aquela briga. Dentro do clã, Itachi era tratado como um prodígio e a grande esperança que carregaria o futuro dos Uchihas. Mas por dentro, ele se sentia um estranho no ninho. Ele nunca conseguiu compartilhar do sentimento de revolta que crescia no coração do seu povo contra a Vila da Folha. Após o ataque da Raposa de 9 Caudas, a situação piorou. O clã Uchiha foi empurrado para os cantos da vila, vigiado dia e noite por guardas, sendo tratado como uma ameaça constante. Para muitos Uchihas, aquilo era uma humilhação que pedia vingança. Para Itachi, era o começo de um incêndio que ele tentaria apagar sozinho. Mesmo com todo esse peso, Itachi tentou evitar o inevitável. Até o último segundo, ele observava seu pai, Fugaku Uchiha, um homem que vivia dividido entre o amor pelo filho e o dever de liderar um clã sedento por poder. Itachi via nos olhos de seu pai que ele já tinha aceitado o confronto como um único destino possível. Enquanto os outros líderes do clã gritavam por honra e guerra, Itachi via apenas aniquilação total. Quanto mais ele tentava avisar sobre os perigos, mais era visto como um traidor por seus, até que percebeu que as palavras não tinham mais poder naquele lugar. Foi então que Danzo apareceu mostrando o outro lado mais sujo e cruel de Konoha. Danzo não deu opção para Itachi, ele deu um ultimato que destruiria qualquer alma. Ou Itachi matava seu próprio clã para salvar a vila e garantia a vida de Sasuke, ou o golpe aconteceria e a vila mataria todos os Uchihas, inclusive seu irmão mais novo. Naquele momento, o mundo de Itachi desabou. Ele foi forçado a decidir quem deveria viver e quem deveria morrer. Ele escolheu salvar o seu irmão, mas para isso teria que se tornar um monstro que todos odiariam. A noite do massacre. A noite do massacre foi o momento em que Itachi morreu por dentro. Ele caminhou pelas ruas escuras do distrito, sabendo que cada passo era um caminho sem volta. Cada casa que ele visitava estava cheia de memórias e os rostos dos amigos e pessoas que viram ele crescer. Não havia ódio em sua espada, apenas uma dor profunda e um silêncio ensurdecedor. Ele estava matando sua própria história, transformando-se em um fantasma para que a vila pudesse ter paz. O momento mais destruidor foi enfrentar seus próprios pais. Mas seu pai, Fugaku, ao olhar os olhos do filho, entendeu tudo. Em um gesto de amor extremo, Fugaku escolheu não lutar e disse que tinha orgulho de Itachi. Mesmo naquela situação, sua mãe não gritou nem implorou, ela apenas pediu que ele cuidasse de Sasuke. Ao cravar a lâmina, Itachi deixou de ser um ninja para se tornar um pecador eterno. A dor daquele momento foi maior que qualquer ferimento físico que ele já tinha sofrido. Depois do massacre, a vida de Itachi virou um deserto de solidão.
Para garantir que Sasuke crescesse forte o suficiente para sobreviver e um dia fazer justiça, Itachi decidiu que precisava ser o maior vilão da vida do irmão. Ele usou o Tsukuyomi para fazer Sasuke ver a morte dos pais repetidamente, torturando o menino que ele mais amava. Cada grito de Sasuke era como uma facada no coração de Itachi, mas ele aguentava acreditando que o ódio faria Sasuke despertar um poder necessário para se proteger em um mundo cruel. Ao entrar para Akatsuki, ele abraçou de vez seu papel de criminoso internacional e deixou que o mundo cuspisse em seu nome. Sendo chamado de traidor e assassino de sangue frio, mas na sombra ainda continuava protegendo a Vila da Folha, agindo como um espião e garantindo que ninguém tocasse em Sasuke. Mesmo quando uma doença incurável começou a devorar seu próprio corpo, Itachi se recusava a morrer. Ele se mantinha vivo à base de remédios e da força de vontade, não porque queria viver mais, mas porque ainda precisava terminar sua missão. Sua amizade com Kisame mostrou que por baixo da máscara de gelo, Itachi ainda era um humano. Kisame era um homem que não confiava em ninguém e passou a respeitar Itachi pela sua calma e senso de justiça. Mesmo em uma organização de vilões, Itachi evitava mortes desnecessárias e demonstrava uma compaixão silenciosa. Ele nunca deixou de ser aquele menino que amava a paz. Ele apenas teve que esconder esse menino muito bem para que ninguém o machucasse mais. A luta final contra o Sasuke foi um teatro planejado nos mínimos detalhes. Itachi não foi ali para vencer, ele foi para morrer. Ele calculou cada ataque de Sasuke para levá-lo ao limite, para que pudesse tirar dele a marca da maldição de Orochimaru e entregar para ele o poder supremo do Sharingan. Ele queria que Sasuke fosse visto como um herói que matou o assassino dos Uchihas, limpando o nome da família através de sua própria morte. Em seus segundos finais, quando a visão já estava quase apagada e o corpo não aguentava mais, Itachi fez o que sempre quis fazer. Ele não disse palavras de ódio, mas sim deu aquele toque carinhoso na testa de Sasuke, como fazia antes. Naquele gesto, ele disse tudo que não pôde dizer em voz alta por anos. Eu sempre te amei. Itachi morreu com um sorriso discreto, sabendo que finalmente o peso do mundo sairia de seus ombros. Após sua partida, a verdade cai como uma bomba na vida de Sasuke. O ódio se transformou em um arrependimento insuportável ao descobrir que o vilão que ele sempre perseguiu era na verdade seu maior protetor. O maior erro de Itachi foi tentar carregar o destino do mundo sozinho, achando que poderia controlar os sentimentos de todos através da mentira. Itachi não foi um herói perfeito, nem um vilão cruel. Ele foi um sacrifício vivo, abriu mão de sua vida, honra, de sua família e de sua própria alma para evitar uma guerra que mataria muito mais gente. Sua história é a prova de que paz muitas vezes é construída sobre um segredo terrível e corações partidos. Ele salvou a vila, salvou o irmão, mas no processo nunca houve ninguém para salvar Itachi. No fim, ele só queria fazer Sasuke viver em um mundo onde não precisasse fazer as mesmas escolhas terríveis que ele teve que fazer.